Graça e paz, queridos. Bom dia. Meu nome é Fernanda. Eu sou membro da Igreja Metodista Wesley, mas aqui a gente veio conversar sobre o coronavírus, ok? Eu sou enfermeira, pós-graduanda em neonatologia e pediatria e em docência em enfermagem. Vamos ver primeiro o pessoal entrando aí na live. Olá, bom dia, pastor, a paz. Quem mais? 4 já visualizações. É um prazer, gente, estar falando aqui com vocês, servindo ao Senhor com o nosso conhecimento. Bom dia. Oi, Maneudes, a paz. Glória a Deus. 7 já. 7 ao vivo. Glória a Deus. Senhor. Então nós vamos conversando. Primeiramente, irmãos, existe toda uma discussão sobre histeria, sobre cuidado, e aqui nós queremos deixar claro de que ainda não devemos ficar desesperados, mas sim muito preocupados, com cuidado. Então nós vamos conversar sobre conceito, da onde surgiu, tempo de incubação, como nós devemos nos proteger. Paz do Senhor, pastor Natanael. Oi, Dayana, tudo bem? Então, o conceito é sobre, assim, tudo que nós vamos estar falando aqui é baseado na OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, no Ministério da Saúde e na Fiocruz, ok? O conceito do coronavírus. O coronavírus que causa infecção respiratória. Esse novo coronavírus, que é o que nós chamamos de Covid-19, ele foi descoberto no dia 31 de dezembro, na China, por isso Covid-19. A primeira vez que ele surgiu, né, foi em 1937, mas os primeiros casos foram registrados em 1965. Existem outros tipos de coronavírus que provavelmente nossos filhos ou sobrinhos, até mesmo a gente, já deve ter sido exposto ao longo da nossa vida, mas fomos curados espontaneamente porque não geravam casos graves, como o alfa coronavírus, que tem os dois subtipos 229E e o NL63, e o beta coronavírus, que é o AC43 e o HKU1. Hoje vivemos essa pandemia com o Covid-19. 19 porque foi descoberto em 2019. E aí muitos nos perguntam sobre o tempo de incubação. Graça e paz, pastor Luiz Gonzaga, Eliel, Tiago, Leila Ribeiro, seja abençoada. Que bom, o som tá bom, né? Tá ótimo. Glória a Deus. Muitos nos perguntam sobre o tempo de incubação e como que isso se dá. O tempo de incubação compreende do momento em que você é exposto ao coronavírus, né, a esse vírus específico que a gente está falando hoje, até o tempo da manifestação dos sintomas. Então isso, de acordo com a OMS, dura de 1 a 14 dias. No coronavírus, especificamente, ele começa a se manifestar em média no 5º dia após a exposição à infecção. Então, às vezes, você está com o coronavírus, né, já foi infectado por ele, exposto a ele, porém ainda está assintomático, sem sintomas, o que não exclui o contágio. Então, o período de incubação é isso. Ele compreende do momento em que você é exposto à contaminação pelo vírus até a manifestação dos sintomas. Ok? Como é feito esse diagnóstico? Muito também nos perguntam sobre, poxa, procurei uma unidade de saúde e fui liberada para casa, recebi a isolação social e os 14 dias de atestado e fui liberado para casa.
A análise clínica, né, o exame clínico, ele é muitas das vezes o suficiente para que esse médico, né, que foi feita essa avaliação, libere esse paciente, esse cliente para casa. Porém, existem exames para que a gente possa fechar esse diagnóstico. Quais são esses exames utilizados hoje? Ele é o teste rápido, que geralmente, né, fica pronto em 15 minutos. E o SUAB. O SUAB é um cotonetezinho que a gente colhe da região nasal e oral. E ele demora de 2 a 5 dias para poder ficar pronto, dependendo do laboratório. Então, enquanto isso não fica pronto, o teste rápido sai na hora. Mas enquanto o SUAB não fica pronto, esse paciente fica em isolamento residencial, e esperando esse resultado chegar. Se ele tiver com sintomas mais graves, aí ele fica hospitalizado esperando o resultado do SUAB chegar. Ok? Quais são os sinais e sintomas clássicos do Covid-19? A coriza, que nós chamamos de rinorreia. Então começa a ter uma secreção nasal, escorrer o nariz. Uma dor de garganta, aquela dor de garganta como se fosse alergia, uma coceira na garganta, a garganta fragilizada, sentindo como se ela tivesse queimada, aquela dor mesmo na garganta. A tosse seca, muitos confundem até com tosse alérgica, mas ela é uma tosse seca, sem secreção. E a dispneia, que é aquela dificuldade de respirar. Claro que isso em sintomas mais graves, né? Em casos mais graves. A dispneia ela não acontece em casos simples por infecção de Covid-19, né? O coronavírus Covid-19. A dispneia acontece nos casos mais graves do Covid-19. Então, nem todas as pessoas infectadas pelo Covid-19 terão uma dispneia, ok? Eu separei aqui alguns sinais e sintomas para a gente poder estar fazendo essa diferenciação entre Covid-19, resfriado e gripe. Porque acontece muito essa confusão. Às vezes até pelos profissionais da saúde, mas muitas vezes pelos leigos, né? Começa a sentir uma febre. Febre é comum no Covid-19, mas é raro no resfriado e também é comum na gripe. Então a gente já fica naquela dúvida, é gripe ou é Covid-19? Fadiga, que é aquele cansaço, acontece às vezes no Covid-19, às vezes também no resfriado e é muito comum na gripe. Então dá aquela vontade de ficar deitado o tempo todo, corpo prostrado. Então ela é muito comum na gripe e acontece às vezes no Covid-19. A tosse comum no Covid-19 é a tosse seca. Já na gripe é aquela tosse secretiva mesmo. E aí a gente já consegue fazer essa diferenciação. Se a tosse for seca, mais provável de ser Covid-19. Se for secretiva, já começamos a fazer essa eliminação. Espirros. O espirro não acontece no Covid-19. Já acontece às vezes no resfriado e é muito comum na gripe. Então, a gente já começa a fazer só pela análise clínica, exame clínico, a diferenciação do diagnóstico. As dores, que nós chamamos de mialgia, né? Dor no corpo, ela acontece às vezes no Covid-19, muito comum no resfriado e muito comum na gripe. Então é um sintoma muito genérico, onde acontece nas 3 patologias, tanto no resfriado, quanto na gripe, quanto no Covid-19. A dor na garganta, como nós falamos anteriormente, é uma dor na garganta que acontece no Covid-19 e é muito comum no resfriado e na gripe. A diarreia é muito raro no Covid-19. Nós nem temos visto muito isso nesse surto, nessa pandemia que está acontecendo. Mas acontece às vezes na gripe, mas em crianças, em adultos já não vemos a manifestação de diarreia e no resfriado não acontece. A cefaleia, que é dor de cabeça, acontece às vezes no Covid, é muito raro no resfriado e é muito comum na gripe. E a dispneia, que é a falta de ar, dificuldade respiratória, que acontece em casos graves do Covid-19, não acontece no resfriado e não acontece na gripe. Então, isso são alguns sinais e sintomas
que eu elenquei aqui para que a gente possa conseguir fazer essa diferenciação. Não somos médicos, né, vocês leigos, mas conseguimos em casa mesmo falar, poxa, eu tô com uma diarreia, será que é Covid? Não, não é Covid-19, não é o sintoma clássico dessa epidemia viral. Pandemia viral, né, irmãos? Porque tá em todo mundo. Então, como eu devo proceder? Como eu devo procurar ajuda? Oi, Kátia de Uaíba. Seja bem-vinda, minha querida. Fábio, Carol, Carlos, Aba Caminhos, Luciane Lima. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Amém. Como procurar ajuda? Então, se eu tiver só com uma coriza, só com o nariz escorrendo, só com uma rinorreia, ficar em casa. O isolamento social, ele é real e ele é necessário. Às vezes a gente não tem noção, irmãos, de como os casos novos e suspeitos chegam todos os dias. E aí a gente entra no transporte público, a gente vai às ruas, a gente vai no supermercado e ele continua cheio. Os nossos idosos, que são um grupo de risco, na rua. Então a gente tem que ter esse cuidado. Só tá com o nariz escorrendo, ficar em casa, não saia. Não precisa procurar uma unidade de saúde só porque o nariz começou a escorrer, ok? Agora, se tiver uma coriza associado à febre, a febre você vai ter que ficar em alerta. Alerta, então isolamento social domiciliar em alerta, coriza associado à febre. Nós vamos ficar em alerta. Alerta como, Fernanda? Monitorando temperatura através de termômetro e avaliando o estado geral da pessoa, da criança, ou do idoso, do adulto, tá? Então, em casa. Quando então sair de casa? Quando já tiver uma coriza associado à febre e associado à tosse. Começou uma tosse seca que não passa por nada, associado a quadro febril e a nariz escorrendo, a rinorreia, aí começa a nossa preocupação. Onde eu devo procurar, Fernanda? Vou direto para o hospital? Não. Procure uma unidade básica de saúde. O que são unidades básicas de saúde? Postos de saúde e clínicas da família. Lá vão ter profissionais habilitados e capacitados para fazer essa avaliação clínica de sinais e sintomas e encaminhar você, se necessário, para uma unidade de urgência e emergência, que são os hospitais. Ok? E quando ir direto para o hospital? Coriza associado a febre, com tosse e falta de ar, dificuldade em respirar. Comecei a sentir falta de ar, a dispneia, eu tenho que procurar urgentemente uma unidade hospitalar, ok? Para que a gente, irmãos, a gente não comece a lotar os pronto-socorros com casos simples que a gente consegue fazer controle domiciliar. O que acontece? Não tem leito suficiente, não tem respirador suficiente. Então, quando a gente realmente precisar de um respirador para um caso grave, de um leito para um caso grave, uma pessoa que poderia estar se tratando na sua residência vai estar ocupando esse leito. Então, e fora que no hospital é uma fonte de contaminação muito grande, onde a gente está exposto, né, a vários patógenos, a vários agentes infecciosos. Então, ao invés da gente estar se prevenindo, a gente vai estar nos expondo ao risco de contrair. Se a gente não tiver com Covid-19, vamos estar o Covid-19, ok? Então, a prevenção social é o isolamento. E qual é a prevenção individual? O que eu posso fazer sozinho, sem depender de ninguém, para poder estar fazendo? Eu posso estar lavando as mãos. Nós vamos ensinar lá no finalzinho do vídeo a técnica de lavagem das mãos. O uso do álcool gel, o uso do álcool gel também na técnica, não colocar mão em olhos, boca e nariz, mucosas da face, principalmente nas vias aéreas superiores, boca e nariz. Não colocar. Tô na rua, tô no transporte público, Fernanda, não tem como ficar em casa, eu preciso trabalhar, eu também sou profissional da saúde. Tá nesse trajeto trabalho, casa, trabalho, não colocar a mão nos olhos, na boca e no nariz, ok? E na hora que for tossir ou espirrar,
proteger boca e nariz com o cotovelo, ok? Não é para ficar com toalhinha de pano. Se for de papel, ok. Espirrou, tossiu, amassou, bota numa sacolinha e joga no lixo. Mas, de preferência, cotovelo. Proteger boca e nariz. Por quê? Esse contágio do Covid-19, ele é feito pelo ar, por perdigotos, por aerossol. Quando nós espirramos, ficam suspensas no ar. Então, quando a gente faz essa proteção, a gente evita essa propagação, ok? O tempo em que o Covid-19 fica nas superfícies. Eu elenquei também aqui algumas superfícies para que a gente tenha noção de como esse vírus ele é resistente ao meio ambiente, ao oxigênio, né? E quanto tempo ele fica vivo, quanto tempo ele fica ali depositado naquela superfície. Em aço inoxidável, ele fica 72 horas, 3 dias. 3 dias ele fica ativo em superfície de aço inoxidável. Em plástico, também 72 horas. No papelão, ele fica 24 horas, um dia em papelão. No cobre, ele fica 4 horas. E na poeira, ele fica de 40 minutos a 2 horas e meia. Então, vamos prestar atenção na nossa limpeza domiciliar. O vírus ele fica depositado em cima da poeira por 40 minutos a 2 horas e meia. Então, a nossa prática, a nossa conduta, conforme a OMS, o Ministério de Saúde, para a limpeza dos locais, chegou em casa, limpou maçaneta, geralmente é desse tecido, desse material metalizado. Então, passar álcool gel nas maçanetas, passar álcool gel